Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de João, capítulo 20, versículo 15, que diz assim, vamos ler? E Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que está chorando? A quem procuras? Maria, imaginando que fosse o jardineiro, rogou-lhe: Se tu o tiraste daqui, diz-me onde o colocaste e eu o levarei. Então Jesus a chamou: Maria. Ela, voltando-se, exclamou também em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Glórias a Deus. Aqui, quando Jesus foi ressuscitado e quando Maria o encontrou. E quando Maria está chorando, Jesus pergunta a ela: Mulher, por que estás chorando? A quem procuras? Irmãos, hoje eu tenho um recado especial para você que está chorando. Chorando por uma dor, chorando por a perda de um ente querido, chorando por uma injustiça, por uma calúnia, chorando por humilhações, chorando por um diagnóstico, por causa de um diagnóstico, chorando porque está só, chorando porque não tem mais a pessoa amada ao lado, chorando porque não tem o pai, a mãe, chorando por quê? Não sei. Chorando porque é incompreendido, eu não sei. Às vezes nós olhamos um problema e dizemos: nossa, mas está chorando por isso, está chorando por aquilo, achando que aquilo lá não tem significado. Não precisava tanto, né? Alguns dizem. Ironicamente ou indevidamente dizem, não precisava tanto. Mas, irmãos, só nós que passamos os problemas que passamos é que sabemos o quanto eles são doloridos para nós, o quanto eles são pesados para nós. Só quem passa é que sabe. Só quem passa pela fome sabe o quanto dói a fome. Só quem passa pela dor sabe o quanto dói a dor. Enfim, só quem passa sabe o quanto é grande esse problema. E para o problema esse que para outros pode ser pequeno, não precisava tanto, mas precisava sim, irmãos. Nós vemos muito isso quando as pessoas estão com depressão e algumas pessoas mal informadas ou sem misericórdia dizem: depressão? Ah, isso não é real. Crente não pode sofrer depressão. Ou, desculpe minha palavra usada, isso é frescura. Irmãos, depressão é um caso muito sério. E as pessoas que as têm sofrem muito. Eu acompanhei 2 pessoas com depressão. E eu sei o quanto essas pessoas sofrem. E parece que quando essas pessoas estão sofrendo, os que estão ao redor não tentam ajudar. Porque não valorizam a dor que a pessoa está passando. Não é? Mas assim como a depressão é muito grave, um outro problema, e para você e para mim pode não ser tão grave, é muito grave para quem está passando. Esses dias, há uns dias atrás, eu tive notícia de um rapaz muito conhecido em Ferraz de Vasconcelos, vendedor de queijo, que se jogou do viaduto em Ferraz de Vasconcelos. E como ele, outras vidas já fizeram isso. Se suicidam. Esse rapaz parece que está gravemente ferido, machucado, se eu não me engano em coma, mas ainda está vivo. Mas muitos outros já perderam a vida. Por quê? Por causa de um problema que às vezes se falassem para nós dizemos: nossa, mas isso não é nada. Só quem sofre sabe a dor que sente. Ninguém mais. E muitas vezes nós fechamos os nossos olhos para o próximo. Nós fechamos os olhos para a dor do próximo porque nós estamos preocupados com a nossa vontade, com o nosso querer se realizar. Nós estamos preocupados conosco, esquecemos que tem pessoas ao nosso redor. E essas pessoas choram.
Nós, seres humanos, ouvi ontem ainda no culto, são cruéis. Irmãos, são cruéis mesmo. Somos muito cruéis. Nós somos muito cruéis porque nós somos individualistas, porque nós somos egoístas, porque nós nos preocupamos somente conosco. Somos cruéis mesmo. E às vezes, quando vemos alguém chorando, nós não nos damos o trabalho de ao menos orar por essa pessoa. Ao menos tentar entender essa pessoa. Isso é geral. Há exceções, claro que há. Há pessoas que você não precisa nem chorar, só ela vê um semblante triste em você, ela já pergunta, posso fazer alguma coisa? Você está bem? Você precisa conversar? Existem pessoas assim. Mas o que eu quero trazer aqui hoje, creio que guiado pelo Espírito Santo, é que nós choramos. Nós choramos porque nós sofremos. Jesus disse, no mundo terás aflição. Tende bom ânimo como esse mundo. É uma verdade real. Mas quando nós estamos na dor, quando nós estamos no sofrimento, muitas vezes nós nos esquecemos das promessas de Deus. Muitas vezes nós esquecemos da existência de Deus. Muitas vezes nós esquecemos que Deus está trabalhando por nós, que Deus está cuidando de nós. Porque às vezes as feridas são muito duras, as dores são muito fortes. Mas nós choramos. Aqui Maria chorava pela perda de um amado, pela perda de Jesus, que ela viu morrer. E ao chorar pela perda de Jesus, ela se esqueceu da promessa de Jesus, de que ele voltaria, de que ele ressuscitaria. Assim acontece conosco quando estamos na dor. Nós estamos sofrendo aquela dor e nos esquecemos do nosso Deus, das promessas de Deus, porque somos humanos. Mas Jesus estava com Maria aqui. Jesus estava presente. Não pense que essa dor que você está passando sozinho ou sozinha. Jesus está presente com você. Jesus está vendo o que você está passando. E Jesus não está zombando da tua dor. Jesus não está achando que não precisava tanto. Jesus está contigo. Jesus está cuidando. Jesus está zelando de você e de mim. A ponto de compreender o nosso sofrimento. Por isso que ele deixou a sua promessa. Clama a mim, responder-te-ei, anunciarei coisas grandes ocultas que não sabe. Se crer, verás a glória de Deus. O que busca, encontra. O que pede, recebe. Ao que bate, se abre. Irmãos, quisera Deus que nós estivéssemos tão atentos para essas pessoas que cometem suicídio, seja do viaduto de Ferraz, seja na cidade de São Paulo, no Brasil ou no mundo. E nós pudéssemos, nessa hora, levar essas promessas para essas pessoas. Falar daquele que nunca se ausentou delas e nunca se ausentará. Mesmo que elas ainda não tenham tido um encontro real com Jesus. A misericórdia de Deus é real. Quisera Deus que estivéssemos próximos, que pudéssemos falar. Não que fosse com os nossos próximos, que não fosse com ninguém. Mas quando uma pessoa estivesse nessa situação, quisera Deus que nós estivéssemos próximos. Que nós pudéssemos estar presente e ajudar. Há coisas, irmãos, que são tão simples de resolver. Tão simples e nós não fazemos nada para resolver. Mas para aquela pessoa que está sofrendo a dor, não é tão simples assim. Ela precisa de ajuda, ela precisa de um ato de amor nosso. Ela precisa que nós venhamos estender a mão. E muitas vezes nós somos incapazes disso. Mas Jesus estava presente quando Maria chorava a perda do ente amado, a perda do Senhor Jesus, porque para ela Jesus morreu. Ela se esqueceu da promessa de Jesus que ele ressuscitaria. Não se esqueça das promessas de Deus para você. Se aproxime de Deus. Conheça quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saiba o quanto Ele é presente, o quanto Ele é cuidadoso, o quanto Ele é zeloso. Não se esqueça da presença dEle junto de você. Não se esqueça da misericórdia de Deus. Deus é justo, mas também é misericordioso. Não se esqueça. Deus não força o homem a nada, mas Deus nunca se ausenta do homem. Ele está sempre batendo a porta e fala, deixa eu entrar, deixa eu te ajudar. Nós
nos afastamos das pessoas necessitadas. Lembra o caso de Jó? Os amigos se afastaram, até os familiares, até a esposa queria que Jó morresse, porque a dor era grande. E não nos cabe julgar a esposa de Jó, porque ninguém sabia a dor que ela estava sofrendo. É isso que eu estou falando. Ninguém sabe a dor que nós sofremos. Mas nós, muitas vezes, na hora da dor, na hora que a pessoa precisa, um toque nosso, um olhar nosso, um ato nosso, nós podemos mudar tudo. Mas nós ignoramos e deixamos a pessoa sofrer no canto dela. Só que Jesus não. Jesus não. Jesus sempre está presente. Jesus sempre está zelando. Jesus sempre vem nos socorrer. É Jesus que não se afasta de nós. Mesmo na hora mais difícil. Mesmo que estejamos em densas trevas, sem nenhuma luz. Se confiarmos no nome de Jesus e nos firmarmos no nosso Deus, nós seremos socorridos, nós teremos a vitória. A dor passará e nós seremos sarados, curados. O problema cessará, será resolvido, se nós realmente buscarmos de todo o coração. Então nós sim, nós nos afastamos, nós deixamos de lado aquele que está sofrendo. Nós queremos estar com as pessoas que são bem, que estão bem, que nos trazem alegria, que nos trazem conforto, que nos trazem elogios, reconhecimentos. Já ouvi falar algumas vezes que já vi pessoas falar, quando eu pergunto se está tudo bem, não é para a pessoa ficar contando o que ela está sentindo, o que ela está passando. É só para falar que está bem. Ora, então por que pergunta? Você não está vendo a pessoa ali? Quando eu pergunto para uma pessoa, você está bem? Eu estou pronta para ouvi-la. Eu estou pronta para deixá-la desabafar. Eu estou pronta para me colocar ao lado dela se ela precisar de mim. É isso que tem que ser. Quando nós perguntamos para uma pessoa, você está bem? Não é para querer ouvir coisas boas. Queremos sim, ótimo. Se ouvirmos coisas boas, ficaremos alegres com aquela pessoa. Mas temos que estar preparados para ouvir coisas ruins também. Não é certo dizer, quando eu falo tudo bem, a pessoa vem, entre aspas, traz uma ladainha, fala, a pessoa tem que desabafar, você não perguntou? Se você não quer saber, não pergunte. Toda ação tem uma reação. Se me perguntam se está bem, eu falo, não estou por isso, por aquilo. Eu falo, perguntou, quer saber. Porque quando eu pergunto, eu quero saber realmente. Porque eu estou preocupada com a pessoa. E se a pessoa parar e falar, não estou bem por isso, como aconteceu ontem na igreja, a pessoa veio conversar comigo, eu vou ouvir, eu vou atentar, eu vou tentar ajudar. Assim que eu quero que façam comigo, né? Amar o teu próximo como a si mesmo. Se eu quero ser ouvida, se eu quero que as pessoas atentem para a minha situação e me ajudem se puderem, eu tenho que fazer isso com outras pessoas. Então nós muitas vezes nos abandonamos pessoas. Na hora da dificuldade, repito, o caso de Jó, nós deixamos de lado. Mas Jesus não. É na hora da dificuldade que Ele faz questão de se mostrar presente em nossas vidas. É na hora da dificuldade que Jesus vem e pergunta para nós, por que estás chorando? Você que está chorando, você que está sofrendo, Jesus está do teu lado. Reconheça-o diante de ti. Reconheça a presença dele junto de você. E diga, Senhor, eu estou chorando. Eu estou chorando por isso e por aquilo. Eu estou chorando porque eu perdi isso, aquilo. Eu perdi alguém. Por que está chorando? Estou chorando por Marco, pelo meu pai, que hoje é aniversário de morte. Estou chorando pela minha mãe, pelos meus irmãos. Estou chorando por mim, Senhor. Estou chorando por essa situação, por esse diagnóstico. Por quê? Por quem está chorando? Jesus está próximo. E Jesus nunca vai negar a palavra para você. Jesus nunca vai deixar de te responder. Jesus nunca vai te ignorar, irmãos. Nós ignoramos as pessoas, tratando como se fosse lixo, como se não fossem nada, como se fossem dignos das nossas atenções. Jesus não. Jesus não. Ele se faz presente em todo instante. Ele sempre tem uma resposta para nós. Ele sempre está de braços abertos. Ele sempre está com as suas mãos estendidas para nos acolher, para pegar nossas mãos e falar, vem, vem, eu te ajudo. Vem, eu estou aqui. Me dá a tua mão. Não importa o que você está passando. Hoje Jesus fala para você, por que você está chorando? Por quem você está chorando? Por quê? Por quem? O que está acontecendo?
Quem procuras? O que você procura? Aí você pode dizer: Jesus, eu procuro por alguém que fale comigo, alguém que me socorra, alguém que resolva esse problema por mim. Eu procuro por um médico que venha, Senhor, trazer a cura para mim, para o meu amado, para minha amada, para meus entes queridos. Eu procuro por alguém, Senhor, por alguém que expresse o seu amor, que ame o próximo de verdade. Eu procuro por alguém, Senhor, que eu possa contar de verdade. Eu procuro, Senhor, pela solução, pela cura, pela libertação. E Jesus dirá: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus dirá: eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tomo pela mão direita e digo: não temas, não temas, eu te ajudo. Eu estou aqui. Eu estou batendo a porta, abre a porta, deixa eu entrar. Eu vou cear com você, você ceará comigo, nós seremos amigos, nos melhores amigos. Eu darei da minha vida para você, como já dei lá na cruz, mas darei da alegria do Santo Espírito, darei da força que vem de mim para você. Eu serei seu irmão, eu serei um com você, assim como eu sou um com Deus. Jesus fala: por que choras? Quem está procurando? Quem você está procurando? Quem nós estamos procurando? Homens? Quando digo homens, homens e mulheres, pessoas, riquezas, resultados fáceis, soluções fáceis, cura, libertação, reconhecimento, mínimo de respeito, justiça. O que nós estamos procurando? O que nós estamos procurando? A quem procuras? Quem você tem procurado em sua vida? Pessoas? Demônios, muitas vezes inconscientemente, ou até alguns conscientes? Soluções fáceis? Você está procurando errado. Você está batendo na porta errada. Porque tem um único Senhor, o Deus Trino e Poderoso, fiel, justo e misericordioso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já morreu por nós, que já nos curou lá na cruz, que já perdoou os nossos pecados, que nos compreende, nos entende. Entende você, entende a mim como ninguém entende. Respeita você, respeita a mim. Não te ignora, não te humilha, não te afasta, não te machuca, não te destrói. E não acha que o seu choro é infundado, que o seu choro não tem razão de ser, que a sua dor não é nada. É alguém que se importa por você. É alguém que te ama. É alguém que diz: eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tomo pela mão direita e digo: não temas que eu te ajudo. Eu vou estar sempre presente. Eu vou te ajudar. Eu vou cuidar de você. Vem, vem. Eu estou aqui. E depois Jesus fala: não me segures, porque ainda não voltei ao Pai. Mas vai. E ao encontrar meus irmãos, diz assim: estou ascendendo ao Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. O nosso Jesus, o nosso Senhor, subiu para junto do Pai, mas deixou junto de nós o Espírito Santo dele. Ele em Espírito vivendo em nós, o seu Santo Espírito vivendo em nós. E é esse Espírito que nos fortalece, é esse Espírito que nos cura, que nos sara, é esse Espírito que se faz presente quando precisamos. É o Deus em nós. O Santo Espírito de Deus é Deus em nós. Você que está pensando em suicídio, que está pensando em tirar a vida, não, 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 não. A vida para você, a cura para você, a libertação para você. Busque o Senhor Jesus Cristo. Tenha força para fazer o tratamento médico que você precisa. Continue com esse tratamento. Deus coloca os médicos para nos ajudar. Permaneça onde você está até que Deus fale para você sair. Mas permaneça com os olhos de Jesus. Não olhe o ambiente que você está.
Não olhe as circunstâncias que você está vivendo pelos seus próprios olhos, com as suas próprias forças, mas olhe sempre segurando na mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lembrando que há promessas para você, há promessas para mim, lembrando que Ele segura a nossa mão direita e diz: não temas, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra, eu cuido de você, eu zelo por você. A quem procuras? A quem você tem procurado até hoje? Você está procurando a pessoa certa? Você está procurando no lugar certo? Procure no teu coração. Procure com a tua alma. Ao único que pode realmente te ajudar. Até para colocar as pessoas certas na hora certa diante de você. Até para te colocar no lugar certo na hora certa. Só pode ser Jesus. Não há outro. Só pode ser Jesus. Porque Ele nunca te abandona, Ele nunca te deixou, nunca te deixará. Mesmo que você ainda não tenha decidido por segui-lo, não tenha tido um encontro real com Ele. Jesus disse: estou aqui. O que me buscar vai me encontrar. Estou batendo a porta. Abra, deixa eu entrar. Então agora chore. Apresente teu choro a quem pode te ajudar. Ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E chore mesmo. Chore tudo que você está sentindo aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala com Ele o que você está sentindo. Põe sua situação diante de Jesus, porque Ele está de ouvidos e braços abertos para te ouvir, te receber e mãos estendidas para te ajudar. Há esperança. Você não está só. Se você precisa conversar com alguém, olhe a Jesus, fala: Senhor, manda o instrumento do Senhor. Mas fale com Jesus, que Ele sempre te ouvirá, Ele sempre estará presente. E a palavra de Jesus é uma só. Se Ele disse: eu nunca te deixarei, Ele não vai mudar a palavra. Ainda que seja mais conveniente para Ele mudar, entre aspas, né? Porque Jesus não vive de conveniência. Ele jamais mudaria, porque Ele lançou uma promessa sobre você. Ele está pronto para cumpri-la, a despeito de circunstâncias e situações, porque Ele é fiel, justo e misericordioso. E ninguém ama mais você, e nem a mim, do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do que o nosso Senhor, Trino, poderoso, fiel, justo e misericordioso. Amém? Final de semana abençoadíssimo. Muita paz, muita saúde. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Por que choras? A quem procuras? Lance diante de Jesus os teus choros e o procure que você encontrará. Ele já está aí. Abra os olhos e enxergue Jesus junto de ti. Não há lugar para suicídio, não há lugar para morte, não há lugar para desespero. Porque nós estamos amparados, guardados por Deus vivo e ressurreto, contra o qual no poder, o eu sou, que nunca nos deixou, nunca nos deixará. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar. Amém? Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia.